lá pelos advogados e essa elaboração, ela exige certamente entrevista, análise de documentação, reuniões, enfim, até que em um determinado momento a petição inicial fica pronta. Algo que eu não destaquei na aula passada, mas eu já vi durante alguns exercícios aí que alguns já sabem fazer isso, utilização de modelo de petição. Pode utilizar modelo de petição? Hoje, no sistema que nós vemos hoje, não tem nem como proibir uma coisa dessa. Claro que pode, né? Todo mundo tem acesso aí a milhares de modelos de petição inicial disponível na internet. Só que eu preciso fazer um alerta a todos vocês que é o seguinte, não existe modelo de petição perfeito. Sempre vai ter algum problema. E ainda mais hoje em dia que na internet você encontra cada besteira. Quando ainda era somente em livro físico, eu trabalhava com a disciplina de estágio, até por conta de ser coordenador, a gente tinha acesso a muitas obras, né? Não vou dizer todas as obras do mercado, mas a grande maioria delas que estavam disponíveis, a gente tinha, como é que eu vou falar? Muito acesso, né? Então a gente lia, separava, e qual não era a minha surpresa ou tristeza? Todas elas apresentavam um ou outro defeito, e assim, defeitos gravíssimos que levavam ao indeferimento. Então eu recomendo, vai usar modelo? Olhe, compare, estude, né, converse com um profissional mais experiente, alguém que tenha vivência na área, que aí você não vai ter nenhuma triste surpresa. De qualquer maneira, uma vez elaborada a petição inicial, ela vai precisar ser distribuída, né? Ela vai precisar ser inserida no sistema. A expressão que a gente usa e a lei usa é a distribuição da petição inicial. Ela tem que ser distribuída para a gente fixar a competência. Então, ela tem uma série de efeitos a partir dessa distribuição. O processo eletrônico, cada estado vai ter tem sua própria plataforma. Então é mais ou menos o que vocês viveram no bimestre passado, onde cada professor, e está vivendo um pouquinho nessa também, cada professor tem uma técnica diferente para inserir a aula no sistema. Mas é o que vocês vão viver depois como profissionais. Em cada estado do país tem um processo, um sistema diferente de postagem de documentação, de desenvolvimento de processo. E quando vai para a Justiça Federal, também você vai ter um processo diferente. Na trabalhista é outro, na eleitoral é outro, na militar mais um. Então, há uma infinidade de sistemas que vocês vão ter que usar, aprender a usar cada um deles para quem for fazer uma advocacia aí de que exija, né, a parte do trabalho em muitos estados. Bom, distribuída essa petição inicial, ela vai passar para o juiz, e o juiz vai fazer um trabalho, uma leitura atenta, né, vai se preparar a toda essa documentação, e aí, finalmente, ele vai fazer análise para poder fazer o quê? Para poder emitir a sua decisão, para poder dizer o que ele entendeu daquilo ali. Bom, chegada nesta fase, o juiz ele vai ter 4 alternativas. Então, são 4 alternativas que ele poderá realizar com essa petição, 4 tratativas que ele pode dar. A mais comum é a determinação da citação. Essa sim é o que se espera que aconteça, afinal de contas, o advogado estudou, né, fez o seu exame de ordem, pensou, fez reuniões, discutiu. A gente espera que a petição inicial, se ela não esteja perfeita, que esteja muito próximo a isso. Por quê? Pelo menos que ela não tenha erros, né? Vamos dizer assim, perfeição é difícil de atingir, mas pelo menos que ela não tenha erros. Em ela não tendo erros, o juiz determina a citação, que é o que acontece, felizmente, aí, vamos dizer, né, num chutômetro mesmo, sem nenhuma pesquisa, mas que em 95% dos casos, ou até mais, o juiz determina a citação nos processos. Bom, mas, como nem tudo, né, são flores, como nem tudo dá certo sempre, de vez em quando um ou outro erra. Né? E se há um pequeno erro, atenção agora, erro que dá para corrigir, o juiz vai determinar a emenda. Então, se há um erro na petição inicial, alguma coisinha ali que dá para a gente corrigir, para a gente melhorar, não tem problema,
o juiz determina a intimação do advogado para que ele corrija, né, e em sendo corrigido, o juiz vai determinar aí que prossiga o processo, determinando então, por consequência, a citação do réu. Mas pode ser que o defeito que esteja na petição seja um defeito severo, um defeito grave, um defeito que não dê para corrigir. Por exemplo, pedidos incompatíveis. Um processo é da federal, um pedido seria da competência da federal, e outro pedido seria da competência da estadual. Ou um pedido, quem pode julgar Maringá, e o outro pedido, quem teria que julgar seria o tribunal, seria o STF. Então, esses são erros que não dá para corrigir, né? Vai levar necessariamente ao indeferimento. E todas as vezes que a gente vê a palavra indeferimento, já associe indeferimento à sentença. Para o juiz indeferir uma. Bom, apesar que o indeferimento nem sempre vai levar à sentença, mas no nosso caso de petição inicial, o indeferimento da petição inicial necessariamente leva à figura da sentença. Uma sentença, para quem está anotando, sem resolução do mérito. O juiz não vai dizer quem tem ou quem não tem razão. Ele simplesmente encerra o processo porque é um vício, porque é um defeito, né, um defeito de ordem processual ali dentro da petição inicial que torna esse documento ininteligível, não dá para compreender o que a parte quer. E por fim, a quarta atitude do juiz é ele decidir de imediato esse processo, que a lei chama de improcedência liminar. A gente vai daqui a pouco detalhar cada um desses casos, tá? Mas essa improcedência é algo novo no sistema, dificílimo de acontecer, na maioria das hipóteses dela, a gente vai ver ao final da aula quais hipóteses que isso acontece, mas já adianto a vocês, é raríssimo da gente encontrar essa situação, né? E também, da mesma forma, se chegou à improcedência liminar, nos ocasionará certamente, então, aí a sentença para que irá por fim a esse processo. Bom, então, num quadro geral, é isso que vai acontecer. São essas as 4 possibilidades que o juiz tem ao receber uma petição inicial. Lembrando mais uma vez, né, que tudo isso aí está lá na obra do professor Humberto Teodoro, que tem sido aí o nosso referencial de leitura para esse semestre também. Aproveito a oportunidade, antes que eu esqueça de mencionar, que para essa aula não será necessário, não será obrigatório a realização do resumo, tá? Eu recomendo que continue fazendo para vocês, guardem, mas não precisa postar para mim no estúdio, vai ser apenas a atividade do formulário que já está disponível, acredito, aí no ambiente do Classroom de vocês. Perfeito? Então, retomando aqui nossa explicação, a gente agora vai detalhar cada uma delas. Bom, quanto à citação, né, eu não vou detalhar porque ela a gente já trabalhou no semestre passado. Então, a citação, o juiz vai determinar que ela aconteça, seja pelo correio, né, se ninguém fala nada na petição inicial, a citação, como regra geral, é feita pelo correio, ou ainda, se o advogado quiser que seja de outra forma, ele vai pedir, vai requerer na petição inicial que ela seja feita por edital, ou que ela seja feita por oficial de justiça. É como eu mencionei ainda na aula passada, a petição inicial ela tem aqueles requisitos 319, mas nada impede que a gente formule outros requerimentos. Um deles, que eu não mencionei, é esse, né? A citação, a forma de citação, você pode constar, uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, né? Uma medida provisória que você pode pedir Professor, ali, também pode ser feito na petição inicial, pois não? mas a citação por edital ela não é sempre em último caso? Não, ela pode ser o primeiro caso. Se eu não sei aonde está o réu, de imediato já posso começar com ela. Então, mas não é obrigação do Estado, pelo menos, procurar onde. Veja, a, a obrigação é do autor dizer aonde ele está. O Estado não colabora em nada com isso daí, não. Então, quando você elabora uma petição inicial, você, o advogado e a parte é que tem que localizar esse réu. Se não for possível, se houver, como que eu vou dizer assim, se eu tiver indícios que eu posso localizá-lo,
eu posso pedir uma forma aí, um ofício para um tribunal eleitoral, aquilo que a gente conversou até na aula passada, quando eu constei ali da qualificação. Mas, por exemplo, eu tenho uma série de parentes meu, né, do Rio de Janeiro, que eu não tenho a menor ideia se ainda são vivos ou se ainda estão naquela região. Então, imaginemos que eu preciso fazer um inventário da família. Eu não vou ficar perdendo tempo procurando essas pessoas que eu não sei aonde estão. Então, eu posso usar o edital já como primeira forma. Não preciso tentar mais nada, só que tem que tomar muita atenção ao seguinte: a citação por edital ela tem uma série de requisitos que precisam ser observados. Então, vamos lá. Vamos pegar um primo meu, Zé Eduardo, que eu nunca mais o vi. Vamos dizer que eu peço a citação dele por edital, mas ele tem uma página de Facebook, está lá disponível de fácil acesso. Então, no Google, né, sei lá, tem uma invenção, alguma coisa aí que você coloca o nome dele, é o primeiro nome que aparece lá no Google. Aí tem que se tomar alguns cuidados, porque se você pede a citação por edital, mas a pessoa ela é de fácil localização, essa pessoa pode pedir a nulidade do processo. Então, vamos separar a minha resposta. O edital, ela pode ser a primeira forma? Pode. Quais os cuidados necessários? Os cuidados necessários é que você só vai usar ele como primeira forma se você tiver certeza que você não consegue achar o réu. Por quê? Se houver a menor possibilidade de localização do réu, aí eu não falo nem como professor, falo como profissional mesmo, se houver a menor possibilidade, procure exercer essa possibilidade, para que você não corra o risco de daqui a 2, 3, 5, 10, 15 anos, antes da sentença, ele apareça e fala, ó, eu podia ser achado. E aí vai anular todo o processo. Tá? Então, assim, eu posso usar como primeira forma, mas sempre sabendo que eu tenho certeza que não tem como achar o réu. Beleza? Respondido? Beleza, professor, entendi. Tá bom? A gente sempre fala que ela é a última tentativa, porque a gente sempre pode tentar localizar. E o ideal é isso, tá? Se tiver uma chancezinha, procure. Agora, se não tiver jeito, vamos direto lá, para não ficar perdendo muito tempo processual também. Pois bem, então, se o juiz analisou a nossa petição inicial e não foi o caso de determinar de imediato a citação, ele certamente poderá mandar emendar, né, corrigir, complementar um pedaço da nossa petição. Isso é autorizado pelo artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e 320, o 320 é a questão dos documentos, né? Toda petição inicial deve estar acompanhada também dos seus documentos indispensáveis, defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento, não é impedir, tá? Se fosse impedir o julgamento, seria indeferimento, aqui é apenas dificultar, por isso que é emenda. Dificultar o julgamento, determinará que o autor, tem que ser o autor, né? Não podia ser outra pessoa que fez a inicial, no prazo de 15 dias emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Colocando no gráfico Ô, esse professor, artigo, pois não? no caso dessa emenda da petição inicial, ela pode ser realizada quantas vezes? Sempre que ela estiver incompleta, o juiz vai mandar corrigir, até que ela fique perfeita. Entendi. Então, tipo Pode assim, não ser tem uma, um duas, três, advogado 15, errar 5 20. vezes, não tem problema, por exemplo. Vai pegar muito mal, né? Mas a princípio não. Entendi. Até porque, o que acontece? O juiz ele vai determinar a emenda, vai dar um prazo de 15 dias para que isso aconteça, só que ele tem já que indicar com precisão qual é o defeito. Por isso que vai ficar muito ruim para o advogado, né? O juiz disse o que é para fazer, e aí você tem que atender a essa solicitação. Bom, isso é uma novidade, porque no sistema anterior, até 2015,
o juiz não esclarecia o que era para corrigir. Ele, às vezes, pegava lá a capa da petição inicial, que eu projetei no slide da aula passada, aquele espaço lá, e tinha aquela partinha que eu coloquei lá, uma canetinha escrevendo história, né? E dava um despacho ali na capa do processo. Às vezes eu já vi despacho assim, ó. Emende a inicial. Maringá, data e assinatura. Né? Ou então, quando ele queria exagerar na linguagem, ao autor, para que emende a inicial. E aí batia aquele desespero. Né? A gente, como professor, de vez em quando aparecia um aluno lá, ex-alunos, desesperado. Professor, o que é para fazer aqui? Aí a gente tinha que literalmente auditar a petição inicial, ver linha por linha, documento por documento, para tentar adivinhar o que é que o juiz achou que tinha que emendar. Porque nem sempre o juiz está certo também, tá? Se o juiz pode mandar emendar e ele está errado. Então, assim, era muito difícil. Isso mudou, né? Isso mudou. Isso hoje, com o novo sistema, dificilmente vai ter aí muitas não vai ter nenhuma dificuldade de entender o que é para emendar, porque tem ali já a indicação com precisão, né, o que precisa ser alterado, modificado. E olha que o artigo ele não economizou nas palavras, indicando com precisão. Então, exatamente o ponto que precisa ser corrigido. Por óbvio, né, chegando isso até o autor, o advogado, o autor, ele vai corrigir, é o que se espera, e o processo vai ter o seu segmento. Perfeito? Então, isso é o que se espera, isso é o que se aguarda do processo, de um processo normal. Pode acontecer que, às vezes, né, a emenda que o juiz pediu seja necessária, mas não tenha como o autor fazer. Às vezes, ele quer alguma coisa ali que precisa ter, mas o autor não consegue formular. Atenção agora, né, se o autor não consegue emendar a petição inicial por qualquer motivo, isso vai levar também ao indeferimento, perfeito? E, por consequência, a sentença ali de extinção do processo. Né? Nesse slide aqui, eu coloquei que a emenda leva à citação, mas ele leva à citação se tiver correto, né? Se foi feita a emenda. Se a emenda não foi feita, a gente volta daí para a situação do indeferimento desse processo. Perfeito? Indeferimento por meio de uma sentença. Vamos lá, avançando. Indeferimento. Então, se dá para corrigir, emenda. Agora, se o defeito não der para corrigir, isso vai levar diretamente ao indeferimento da minha petição inicial. E a lei colocou aqui algumas hipóteses de indeferimento. O que a Fernanda falou aí? Fernanda, não entendi a sua mensagem. Bom, avançando. A petição inicial será indeferida quando? Primeira delas ali, quando for inepta. Então, a inépcia é uma figura típica processual. Né? E vai dar para entender certinho o que é isso. Tá? Ela é inepta quando? Primeiro, faltar pedido ou causa de pedir. Então, o juiz não vai adivinhar o que você quer. Na sentença, o juiz só vai dar o que você pediu. Né? Se você não pediu, você não receberá. E se você não for claro no seu pedido, o juiz também não conseguirá lhe entender. Então, isso é um erro grave, isso é um erro que não comporta correção. Né? Esse não comportar correção, até era uma das questões que eu ia colocar para vocês nas questões, depois dos itens que eu ia colocar nas questões, depois eu acabei suprimindo, mas normalmente, pessoal, dificilmente você tem um indeferimento direto. O juiz já chega, pá, indefere. Normalmente, antes de indeferir, ele manda a petição para que o autor esclareça. Não é uma emenda, mas é para esclarecer, porque às vezes dá ali para entender. E não raras vezes, né, numa situação como essa, se faltar o pedido, ele vai ouvir o autor e o autor certamente vai complementar a petição inicial, porque a ideia
da lógica do sistema é evitar o indeferimento ao máximo. Por que que a gente tenta evitar o indeferimento ao máximo? Pelo seguinte, se o juiz indefere a petição inicial de pronto, o autor pode completar, corrigir o defeito e propor a ação de novo. Então, para economizar esse propõe, extingue, o juiz, embora não está na lei, embora não esteja escrito aí, o juiz, antes de indeferir a petição inicial, ele sempre pede para que o autor se manifeste, para que o autor apresente lá o seu ponto de vista. Voltando à lógica, se por acaso não tiver pedido mesmo e não tiver como complementar, isso levará ao indeferimento. A mesma coisa acontece se o pedido for indeterminado. A gente viu na aula passada e vamos aprofundar na próxima aula de segunda-feira sobre pedido. O pedido ele não pode ser indeterminado, ao contrário, ele tem que ser certo e determinado, né? Ressalvando ali o que a lei chama, as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. A gente vai estudar o pedido genérico eu já consigo adiantar para vocês que eu digo o quanto eu quero, eu não digo, eu digo o que eu quero, eu não sei dizer ainda quanto eu quero. Um exemplo, só para ficar mais claro, seria, pegar um exemplo bem fácil, inventário. Então eu quero a partilha dos bens do meu pai, né, que seja partilhado entre eu e o meu irmão. Acontece que eu não sei, não conheço todas as propriedades do meu pai, não sei quantas cabeças de gado ele tem em cada fazenda. Então o que eu vou fazer? Vou pedir ao juiz que faça a partilha de bens, mas o quantitativo, né, o valor desses bens a gente vai apurar ao longo do processo. Isso é possível, né, só é possível em 3 hipóteses, que a lei chama essas hipóteses de pedido genérico, uma delas é essa que eu mencionei, que são as ações universais. Em regra, então, o pedido deverá ser certo e determinado. Se ele for indeterminado e não for genérico, levará ao indeferimento da minha petição inicial. Terceira hipótese, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Então você pega lá a petição inicial, o autor fala que estava dirigindo na estrada, estava em alta velocidade, que chovia muito, pede o divórcio. O que tem a ver a estrada, a chuva com o pedido de divórcio? Se não tiver uma correlação, né, uma lógica, um começo, meio e fim, né, o pedido não decorrer logicamente a conclusão da narração dos fatos, isso levará à extinção da minha petição inicial. Observem que são coisas graves, são coisas realmente que não se espera que um profissional devidamente habilitado e capacitado realize. Por fim, quando tiver pedidos incompatíveis entre si, quando pede uma coisa que é da federal e uma da estadual, coisas que não dá para, como é que eu vou dizer, coisas que não tem como se misturar, né? Você pede lá um despejo acumulado com investigação de paternidade, não tem qualquer correlação, ok? A segunda hipótese de indeferimento vem lá no inciso 2, que é a parte for manifestamente ilegítima. Aqui... Professor, desculpa Oi, interromper. pois não? Então, nesse caso, é bem, tipo assim, uma síntese bem, né, por cima. Uma petição inepta é uma petição que tem algum vício no pedido? Sim, eu posso dizer isso. A petição inepta ela tem problemas nos seus pedidos. Posso colocar desta Beleza. forma. A segunda hipótese é a questão da ilegitimidade, parte manifestamente ilegítima. Cuidado, tá? Cuidado. Isso aqui tem que ser mesmo manifestamente, tem que ser claro, tem que ser transparente o erro. Caso contrário, não é possível, o juiz vai, caso contrário, o juiz vai determinar o prosseguimento feito. Por quê? Às vezes não é tão claro assim quem é o réu de um processo, ou mesmo quem é o autor de um processo. Não é raro, não é claro o direito dele, mas dá para a gente discutir esse direito. Teria que ser algo realmente estrondamente absurda,
Então vamos pensar aí, o Brasil, ele ainda não admite casamento entre pessoas do mesmo sexo, não estou falando de união estável, estou falando de casamento. Ele não admite o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas aí você apresenta o pedido de divórcio seu, né, de uma pessoa do mesmo sexo que o seu. Ora, se não tinha como você casar com essa pessoa, você não tinha como se divorciar. Portanto, esse processo não tem questão de legitimidade. Ou algo mais simples ainda, vamos pegar aqui pelos nomes, né, o Caroline. Vamos imaginar que eu entre com pedido de divórcio, não é união estável é diferente, a prova é outra, estou falando de divórcio, eu entro com um pedido de divórcio meu contra a Caroline. Mas eu anexe a minha certidão de casamento, e lá consta com minha esposa, Rosângela Santiago Alves. Então, como é que eu posso apresentar o nome de uma pessoa como ré e a documentação dizer algo diferente? Então tem que ser algo assim que realmente transpareça, né? Até para anotar, para vocês anotarem. Na dúvida da legitimidade, a orientação é que o juiz deixe o processo seguir. Se o juiz tiver dúvida, deixe o processo seguir e vamos ver durante as provas o que a gente vai fazer com esse processo. Terceira hipótese, ao autor carecer interesse processual. Então, aqui, na verdade, a gente está falando, se juntar o inciso 2 e 3, das condições da ação. Legitimidade, né? Ordinária, extraordinária, e interesse processual, ou causa de pedir, né? Interesse processual na modalidade necessidade e adequação. Então, vamos imaginar que você tem um cheque, apresentou o cheque no banco, e o cheque voltou sem fundos e depois conta encerrada. E você entra com o processo de conhecimento. Está errado. Você não tem interesse processual, você não está usando a ferramenta adequada. Se você tem um cheque, o cheque é extrajudicial. Se é extrajudicial, é processo de execução, não é processo de conhecimento. Você errou o tipo de processo. Então, você não tem interesse processual. Isso também vai levar à extinção do meu processo. Então, observem que o indeferimento são apenas causas severas, que realmente não tem aí como a gente superar, corrigir, para que o processo possa ter continuidade, perdão. À frente ainda, nós temos a última hipótese de indeferimento, que diz lá, quando não atendidas prescrições do artigo 106 e 321. Então, eu tenho várias críticas contra o novo código, e uma delas é essa. O código ele é especialista nisso. Ele está no artigo 330, aí ele fala que não atendeu o 106. Aí você vai ler o 106, ele fala do artigo 27. Você vai no 27, está falando do artigo 140. Então, ele força você a ficar indo de um artigo para o outro. Fica ruim de você não se perder nessa quantidade de artigos. Mas, enfim, né, é apenas uma imprecisão técnica aí de redação legislativa. De qualquer maneira, ele remete ao 106. Para a gente poder entender, eu transcrevi aqui o 106. Quando que será indeferida? Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, número da OAB e da sociedade de advogados da qual participa para o recebimento de intimações. Aqui, na verdade, a gente até falou já que isso é obrigatório em toda petição inicial. E aqui, mais ainda, quando o advogado atua em causa própria. Então, ele tem sempre que ter um endereço do advogado. Aqui é um caso mesmo, pessoal. Dificilmente um juiz vai indeferir uma petição inicial por conta disso. Via de regra, ele intima a parte, né, para que a parte complemente isso daí. Acaba sendo uma emenda. Tá? Aquela ideia de tentar aproveitar ao máximo os atos processuais. Mas, enfim, estudem e aprendam, porque em concurso público eles certamente vão estar apegados à questão da lei e vão perguntar para vocês sobre essa hipótese de indeferimento aí que está no artigo 330, combinado com o artigo 106. E o 321 fala do quê? Fala lá para nós, né, da questão de se o autor não cumprir a emenda,
levará ao indeferimento, que é essa hipótese que eu coloquei aqui, ó, para vocês. Essa hipótese aqui não emendou, indeferimento é certinho lá o teor do artigo 321, parágrafo único, que a gente está vendo aqui mais à frente. Perfeito? Então, essas são as hipóteses que a gente trabalha, né, que a legislação traz para nós de indeferimento da petição inicial. Lembrando mais uma vez que quando indefere, o juiz certamente dará ali uma sentença. Perfeito? Bom, mas agora temos que tratar do chamado... isso aqui eu esqueci de falar. Vamos voltar, antes de eu avançar. Também a hipótese de indeferimento é a questão de empréstimos e financiamentos. É o mesmo 330, parágrafo 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente do empréstimo, financiamento, alienação, o autor terá, sob pena de inépcia, discriminar na inicial dentre as obrigações contratuais aquela que pretende controverter, aquilo que pretende discutir, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Então, em outras palavras, financiamento, empréstimo ou alienação, na inicial, o autor tem que dizer quanto deve e o que ele está discutindo. Porque antes, para vocês entenderem como é que isso aí surge, isso aí também nasce com um novo código, os advogados pegavam os contratos de financiamento, empréstimo e os de alienação, que a gente sabe aí que é uma imensidão. Hoje, em cada 10 brasileiros, 7 ou tem um empréstimo, ou um financiamento, ou uma alienação de bem. E o que os advogados faziam? Entravam com as ações revisionais e pediam a paralisação do pagamento, suspendiam o pagamento total. Então, virava uma bagunça e muitas vezes usavam essa estratégia processual como forma de parar de pagar os financiamentos, né? Deu lá um problema de fluxo de caixa, para de pagar e depois vê o que faz. Isso acabou. Hoje, para você discutir esse tipo de contrato, como está dizendo o artigo, aí você é obrigado a dizer o que você deve e aquilo que você está discutindo ali como indevido. E mais, você ainda tem a obrigação de continuar pagando. Não dá para parar de pagar as obrigações contratuais, não. Né? Isso foi aí uma modificação no sistema porque o povo estava abusando dessa ferramenta processual. Se não fizer isso, também leva ao indeferimento, e como ia dizendo, o indeferimento leva a uma sentença. Pois bem, eu não sou obrigado a concordar com o juiz. E se ele vier e me indeferir a minha petição inicial, eu posso apelar. E atenção agora, a lei prevê o chamado juízo de retratação. Antes de eu falar do juízo de retratação da petição inicial, preciso que vocês primeiro entendam a lógica do sistema. Então, antes de falar de retratação, vamos entender primeiramente qual é a lógica do sistema. Então, a gente tem aí sentença, que a gente já estudou, é um ato do juiz. A sentença tem relatório, tem o dispositivo e tem a fundamentação. Essa sentença, ela, de todas as decisões judiciais, a gente já aprendeu, cabe em recurso, é o princípio do duplo grau de jurisdição. E a sentença, ela é proferida pelo juiz. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: o juiz tem liberdade para julgar. Ele vai julgar de acordo com o processo, de acordo com as provas. Ele tem tanta liberdade que mesmo a prova pericial, se a pericial disser que será, ele pode decidir B e a decisão processualmente estará correta. Naquele exemplo que eu dei no semestre passado, numa investigação de paternidade, em que a perícia dizia que havia 9,99999% de chance do réu ser pai da criança. E o juiz sentenciou dizendo, como há 0,00001% de chance de não ser pai, declaro improcedente a ação. É uma coisa absurda, isso certamente foi reformado pelo tribunal, todavia, processualmente falando, não posso dizer que ele estivesse errado,
Porque ele tem liberdade para julgar, ele tem liberdade para julgar mesmo contra a prova pericial, se ele entender que há outros elementos no processo para formar o seu convencimento. Bom, mas isso até ele dar a sentença. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: depois que o juiz deu a sentença e ela foi publicada, essa sentença não pertence mais a ele, juiz. Essa sentença passa a pertencer a todos nós. Ela passa a pertencer ao Estado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o juiz decidiu, mas depois ele repensou, achou que decidiu mal, quero dizer para vocês o seguinte: ele não pode mudar a sua decisão. Professor, mas o juiz mudou de ideia. Pois é, mas ele não vai poder mudar a sua sentença. Depois que a sentença está publicada, não é mais dele, é do Estado. Depois que a sentença foi publicada, ela só poderá, segundo a lógica do sistema, ser alterada pelos embargos de declaração. Que aí a parte pede para o juiz corrigir a petição dele, corrigir a sentença dele, e dentro dos elementos dos embargos, que eu não vou nem entrar neles agora, vocês vão aprender isso no próximo semestre, dentro dos elementos dos embargos, o juiz só vai poder mudar a sua sentença. Agora, se a parte não embargar, aí seria possível uma apelação, mas quem vai julgar a apelação é o Tribunal de Justiça, não é o juiz quem vai mudar. Então, resumidamente, a ideia que eu preciso que vocês fixem agora, para entender o segundo ponto, fixe a primeira ideia de que juiz não tem autonomia para mudar sua sentença. Ok? Essa é a regra, essa é assim que funciona o sistema. Ressalvado aqui a questão dos embargos de declaração. Perfeito? Bom, compreendido isso, a gente pode falar sim, agora sim, do chamado juízo de retratação. Então agora eu vou falar especificamente disso daqui. Como é que funciona isso daí? Então, teve lá a petição inicial, teve todo aquele trâmite, até que chegamos nesse ponto aqui, em que ela foi indeferida. Ora, se ela foi indeferida, houve uma sentença. Se o autor não concorda com o indeferimento, se ele acha que está errado aquilo que o juiz decidiu, que ele fez a petição certinha, o juiz é que leu errado, ele vai apelar. A apelação, pessoal, ela não é entregue no tribunal, tá? A apelação é entregue para o juiz da vara. Embora não seja ele quem julgue, ele é entregue para ele, para depois ele mandar para o tribunal. Ou seja, o juiz deu a sentença, mas ele vai ficar sabendo quais são os motivos do recurso. E vai ficar sabendo por que o autor não concorda com ele ali. Bom, se o autor não concorda com ele, o juiz recebeu essa documentação, esse juiz terá o prazo de 5 dias para ele, juiz, mudar a sua sentença. Então, observe que o juiz de retratação, ele é uma exceção à regra geral. Na regra geral, o juiz não muda a sentença. No juiz de retratação, o juiz tem até 5 dias para mudar a sua decisão e retratar-se. Ele pode fazer isso sem nenhum problema. Está lá no 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultando ao juiz 5 dias para retratar-se. Bom, se esse juiz se retratou, não tem problema, retratou-se, determina a citação e o processo segue como se nada tivesse acontecido. Não haverá nenhum problema nesse processo. Houve ali um desentendimento, mas foi superado e o processo segue. Perfeito? Mas vejam só, é uma faculdade. O juiz pode ou não pode. Se o juiz entender que não vai se retratar, que a sentença dele está correta, bom, nesse caso, ele também manda citar. Só que no vermelhinho ali, a citação é para acompanhar o processo. Agora não. Essa citação aqui é apenas para acompanhar o recurso. Então aqui o réu vai brigar, vamos dizer assim, para manter o indeferimento, porque para ele réu é salutar o indeferimento, que aí não vai ter processo. Pegaram a ideia? Então, no primeiro vermelho ali, cita para acompanhar o processo.
aqui embaixo cita para acompanhar o recurso. Esse recurso será encaminhado para o Tribunal de Justiça, de qualquer estado em que teve isso daí, né? Vai para o Tribunal de Justiça. Se lá no Tribunal de Justiça ele reformar, né, entender que o juiz indeferiu errado, vai mandar seguir o processo, aí o réu então terá prazo para contestar. Por óbvio, se o tribunal entender que o juiz tinha razão, se o tribunal entendeu que realmente o juiz agiu corretinho, certinho, vai manter e o processo acabou ali, ok? Então, voltando aqui, ó, sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observando 334. Lembra que eu falei? Um artigo manda para o outro? Tá aí, ó. Ok? Então, isso é o que a gente chama de juízo de retratação. Então, ela é uma exceção à grande regra, que é a regra de que o juiz não pode mais mudar o seu posicionamento, né? Por ser uma exceção de algo tão digamos assim, tão consolidado no sistema processual, que é o juiz não poder mudar a sentença, isso aqui vive caindo em concurso, tá? Juiz de retratação vive caindo em concurso para juiz, mesmo concurso para OAB, exame de ordem, tem muito essas questões, então recomendo aí, valeria a pena dar uma amadurecida nessa coisa que ela é simples, mas está sempre sendo cobrado aí pelo Poder Judiciário. Pois bem, chegamos aqui à improcedência liminar. Como eu disse no começo, a improcedência liminar, ela é algo novo, né? Não tinha essa previsão antes do Código de 2015, todavia, nós vamos ver daqui a pouco ali que ela é muito difícil de ser aplicada. Por que ela é difícil de ser aplicada? Porque nós temos os entendimentos muito variados, principalmente nos tribunais. Então tá lá, ó, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido. Quando? Contrariar entendimento de súmula do STF, do STJ, acórdão do STF, do STJ, entendimento, resolução de demandas repetitivas, assunção de competência, enunciados e súmulas. Qual que é o problema disso, pessoal? O tribunal, ele tem uma série de dificuldades para unificar os entendimentos. Por quê? O juiz tem liberdade para julgar. É como um aluno me perguntou na aula anterior, mas professor, qual é a segurança jurídica que nós temos? Eu diria que nós temos uma segurança jurídica relativa. Por que ela é relativa? A gente pega casos idênticos, né? Eu atuo muito na área de desapropriação. Já disse a vocês várias vezes. Na desapropriação, são basicamente 5 advogados no Brasil que fazem as iniciais e outros 5 que fazem as contestações. Então é um grupo de lá contra o nosso grupo. A gente se encontra pelo país inteiro, né, fazendo esses processos. Quais são as vantagens? As petições iniciais deles são sempre iguais. Então as minhas contestações também são sempre iguais. A gente ganha muito tempo, né, ganha muito tempo e não tem que ficar refazendo as defesas. Da mesma forma, o recurso que eles fazem são sempre os mesmos. Então, fica fácil de eu fazer também as defesas dos recursos. Embora sejam demandas iguais, pasmem vocês, os resultados são muito diferentes. Mesmo nos tribunais aqui do Paraná, tem tribunal em que dá liminar para nós e tem tribunal que dá liminar para os autores. Então, e assim, na mesma Câmara, tá? Na Câmara Civil, lá são 3 desembargadores, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e o terceiro de uma terceira forma. Então, depende de quem caiu o processo, vai ser diferente o resultado. Então, isso tudo dificulta muito a aplicação desse indeferimento. De fato, eu ainda não vi nenhum processo, né, tirando jurisprudência, mas eu não vi nenhum processo meu ou de um colega em que tenha tido essa improcedência liminar já no começo. Até porque, lembra da ilegitimidade? Sempre que há a menor dúvida de entendimento, é melhor que o juiz deixe o processo prosseguir e assim ele faz. Mas queria chamar a atenção de vocês para essa questão aqui, ó, do parágrafo 1º. Isso aqui é importante. Essa improcedência, ela ocorrerá com muita tranquilidade se houver a prescrição ou a decadência, né? A decadência é a perda do direito e a
prescrição é a perda da pretensão, perda do direito de ação, como diziam os antigos. Mas eu gosto muito dos antigos, acho mais bonito. Prescrição, a perda do direito de ação. Enfim, então vamos pegar aqui um exemplo que é o contrato de seguro. É a menor prescrição que existe. 1 ano. Se em 1 ano você não discutir o seu contrato de seguro, você nunca mais poderá discutir. Se você, 1 ano e 1 dia, propor a ação, isso levará à extinção liminar do processo. Vai acabar ali de começo. E ali é fácil de ver, né? Basta o juiz olhar se houve prescrição ou verificar se houve a decadência. Aí sim você vai ter essa questão, né, acontecendo nessa improcedência liminar. A lei continua, né, que fala da mesma coisa, não interposta pela ação, o réu será avisado do fim do processo e volta aqui, né, o juiz de retratação da forma que a gente estudou anteriormente. Por quê? A improcedência liminar da ação também leva a uma sentença. Então, a mesma sentença do indeferimento é a mesma sentença da improcedência, e tanto em um quanto o outro, a gente pode ter a aplicação do juiz de retratação. Ok? Bom, pessoal, basicamente, era isso que a gente tinha que ver no que diz respeito aí aos despachos da petição inicial, ok? Então, de minha parte era isso, continuo aberto aí as dúvidas que vocês possam ter, eu posso respondê-los, né, caso ninguém tenha nenhuma dúvida, já fica liberado aí para ir lá responder o nosso formulário, ok? Temos uma pergunta